Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo bem especial. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre o Dylan Dog. Mas a minha ideia é sempre alternar obras mais conhecidas com obras menos conhecidas, até para trazer um pouco, né, do que eu tenho na minha coleção, porque é uma coleção muito variável, e eu acho que esse canto aqui que eu tô hoje da coleção, ele mostra muito o que é e o que é o meu gosto particular, ou um gosto, se é que pode se chamar de um gosto, né? Nesse canto aqui eu guardo muito, aqui eu acho que dá pra vocês verem, aqui, essa parte de cima aqui é composta pelos mangás, tá? Então até aqui existe uma organização. O restante, meus caros, é assim, cada colecionador tem o seu jeitinho de guardar, né, de organizar as suas coisas. Eu confesso que eu até tenho, vocês viram, ó, os mangás estão juntinhos aqui, tá organizado, na parte de cima que vocês não vão conseguir ver tudo, mas tá organizado. Do outro lado ali tem Marvel, DC, os livros estão todos os livros juntos, ou não, né, mas tudo bem. Só que esse canto aqui, ele virou uma moçoroca. Porque o que acontece? Aqui é para onde vem as edições que são ou volume único, ou às vezes até uma coleção continuada, mas é de uma editora não só brasileira, mas a original também, não muito grande, não muito conhecida. Então assim, ó, tem desde Escapista, tem uns fantasmas de capa dura aqui, Shock Rockets, saiu pela Pixel aqui no Brasil, que é bem legal. Qualquer dia vale a pena falar sobre ele. Mas ó, tem nacionais, Marcelo de Salete tá aqui, tem a múmia do Luchete com o Shimamoto. Então assim, tem muita coisa, e eu espero que eu sobreviva para fazer tantos vídeos assim para vocês sobre várias coisas legais, né, que já saíram aqui no Brasil, e algumas que não são muito conhecidas, algumas que caíram no esquecimento ao longo dos anos. Inclusive a que eu vou escolher para falar hoje, vocês já viram na thumbnail, é uma que cai nessa ideia. Por quê? Porque eu escolhi para falar de... Opa, deixa eu pegar aqui. Eu escolhi falar de Phaeton, tá? Eu só quero adiantar, assim, não estranhe se eu estiver aqui no cantinho, né? Porque a minha ideia é deixar essa metade aqui onde estão as revistas. Eu vou colocar as páginas para vocês poderem ver a imagem melhor da revista, porque eu acho que a arte do Michael Turner vale muito a pena, tá? Então por isso que eu tô no canto aqui, não estranhe. Mas, vamos lá. O que é Phaeton, né? Phaeton foi uma revista lançada em 1998 nos Estados Unidos, e ela tem um feito... Durex, tá? Desculpe. Ela conseguiu um feito muito bom para sua época, porque a primeira edição, Phaeton número 1, né, foi a revista mais vendida nos Estados Unidos de 1998, acreditem se quiser. Saindo pela Top Cow, que era um dos selos, né, da emergente Image Comics, ela conseguiu essa façanha superando várias revistas da Marvel. A DC não estava numa boa fase na época, mas superando várias revistas, principalmente dos X-Men, né, ao longo do ano. Foi a revista mais vendida de 98. E bom, essa história aqui ela foi criada pelo Michael Turner. Michael Turner, ele foi um artista que ele começa na Top Cow, ele conhece o dono da Top Cow, que é o Mark Silvestre, numa convenção de quadrinhos, e ele vai ser chamado para trabalhar na editora, e ele fica lá de 98 a 2002, mas eu já vou falar o porquê que ele vai sair. Ele cria essa história se baseando numa reportagem que ele leu na National Geographic. Então assim, há muitos elementos ligados a... não necessariamente a ecologia, mas esse mundo, né, dos mares, tal, dos oceanos, que ele insere bastante na história, inclusive ligado ao poder que a personagem tem. Eu vou pegar, gente, e vou pedir a licença para vocês aqui para poder ler a sinopse, porque não é uma história simples, tá? Ela é muito complexa e ao mesmo tempo, assim, sendo bem honesto, ela vale a pena? Já vou te dizer isso agora, logo na lata, entendeu? E talvez estragar o restante do vídeo para você, se você não quiser ver, né? Tudo bem. Não é uma história assim, apesar de ter sido a mais vendida, né, num ano ali. Ela representa muito o que foi aqueles anos malucos do final dos anos 90, começo dos anos 2000. A arte tem muito do que traduzia aquela arte, né, com vários traços que tinha, baseada ali no Jim Lee, no Mark Silvestre, ao longo dos anos 90. Então, ela tem muito cara de uma história datada, e a história, ela também não ajuda ao fato de... Ela não é simples. Ela começa com dois prólogos, só para vocês terem uma ideia. A primeira... mais de 20 anos antes do início dessa história aqui, o navio Paradise ele vai desaparecer. E ele reaparece
10 anos depois, né, com um passageiro a mais, que é a que vai ser a garotinha, né? Vou mostrar as imagens aqui, vocês estão vendo as páginas aqui do lado. Ela vem com uma garotinha que é a Aspen, né, que vai ser a protagonista dessa trama. E a gente não vai saber muito sobre ela, não vai saber muito o que aconteceu logo de cara, mas a gente vai descobrindo que, assim, ela tem uma ligação com a água, né? Então ela vai ser, ela é medalhista olímpica, vai ter algum rolo dela, né, de retirarem a medalha dela por uma coisa ligada ao doping, mas ela foi uma medalhista olímpica. Ela se forma em, deixa eu pegar aqui, ela é uma mergulhadora, né, experiente, e ela é graduada em biologia marinha. E é essa graduação, os estudos, né, ao qual ela se aplica, que vai fazer ela ser chamada para trabalhar num lugar chamado Deep Marine Discovery, que é uma base marinha que é dos Estados Unidos e do Japão, e que fazem estudos, né, a partir do solo no fundo dos oceanos. Acontece que quando ela chega lá, ela vai se deparar com uma nave, né, estranha, que não é da Terra, e também uma pessoa que está presa num tubo, né, que a pedido dele próprio, que vai ser explicado para ela, ele está preso num tubo recebendo água. E aí a gente não vai saber, ele tem um visual diferente, como vocês estão olhando aqui. E é isso, gente. A história vai se desenrolar a partir daí. Você vai descobrindo, por exemplo, que ela, na verdade, é de um outro planeta, ela faz parte de outros seres, né, que não são daqui do nosso planeta, né, e ao mesmo tempo vai ter ligação com esse cara que tá lá, e aí a história vai se desenrolar. Ela tem um poder que ela consegue controlar a água. A partir daí vai ficando muito confuso. A arte, olhando na época, era uma arte que fascinava, e acho que foi por isso que me levou a comprar a minissérie quando saiu a primeira vez aqui no Brasil. Mas a história vai ficando deveras confusa, tem um piloto de avião, e a história dos dois ali vai... Na verdade, assim, cria-se uma ligação entre os três personagens, né? O piloto, a Aspen, e o cara que é encontrado, que tá ali nessa base marinha. E é uma história, assim, que não deixou muita saudade, gente. Vamos ser bem franco, assim. Pra quem é jovem, o Thiago jovem, de alguns bons anos atrás, quando leu a primeira vez essa história aqui, eu fiquei fascinado. Eu fiquei fascinado com a arte. O estilo do Michael Turner tinha alguma coisa diferente. Mas assim, mais do que isso, sendo bem sincero, acho que não valeu tanto a pena assim. Mas a história ela foi lançada naquela época, e 6 anos depois, em 2006 e em 2007, ela foi relançada no Brasil pela Panini, né? E aí vai vir nesses dois formatos, né? O volume 1 e o volume 2, e aí já vem com um subtítulo de Água Pesada. E aqui, qual a diferença das duas versões? A primeira versão, ela publica a história como saiu inicialmente nos Estados Unidos, do número 1 ao 9. E fecha um arco ali da história, tá, gente? Não precisa se preocupar, se algum dia vocês encontrarem as revistas da Abril, tiverem interesse para poder conhecer a história, fica com a minissérie, não precisa procurar as edições da Panini não, tá? Dá para fechar bem ali uma historinha ali. Só que a edição da Panini, ela traz 2 extras especiais na edição número 1, que é a edição 0 e a edição meio, que eram formatos que saíam como previews na época ali nos Estados Unidos. E o volume 2, ele traz as edições 10 e 11, né? E aí, né, fecharia um arco maior? Fecharia, mas cria mais confusão ainda. Essas duas, 10 e 11, joga mais personagens ali na trama, que pra mim, honestamente, relendo, deixou ainda mais confuso. Eu confesso que talvez ali, acho que por conta disso, eu entendi menos ainda da história. Mas a Panini ainda foi legal e lançou outras 2 minisséries, A Origem de Killian e O Alvorecer da Guerra, e essas 2 minisséries, junto com as edições 1 a 11, fecham o que é chamado volume 1 da Phaeton, e é só o que vai sair no Brasil, né, sobre essa personagem. Mas ela teve uma continuidade nos Estados Unidos. Atualmente ela está no volume 7, para vocês terem uma ideia de como ela avançou bastante, e esse volume 7 saiu em 2018. Houve uma mudança na edição dessa revista por volta de 2002, tá? O que acontece? Ela começa a sair pelo selo Topcal, do Mark Silvestre, mas o Michael Turner ele decide sair em 2002 e criar o seu próprio selo,
que ele chama de Aspen. Olha só, o mesmo nome da personagem da história. Mas o Michael Turner não vai ficar muito tempo na produção dessa revista. Porque o Michael Turner ele descobriu um câncer em 2000 e ele funda a Aspen em 2002, quando ele tem uma leve melhora. Mas ele vai sofrer muito por conta disso ainda, vindo a falecer aos 37 anos em 2008. Depois disso a Aspen continuou, né, continua, inclusive eu falei, né, vai até o volume 7, continuando publicando as histórias da personagem, mas aí sem o seu autor, e aí passaram nomes que hoje a gente olha o desenho assim, e pelo menos assim, o que chamava a atenção inicialmente, quando saiu aqui no Brasil com a Abril, que era a arte, ela já decai muito, né? Vocês estão vendo aqui algumas páginas. Isso sim, gente, meu gosto, tá? O gosto do Thiago, eu acho que a arte deixou a desejar muito, inclusive nas minisséries, né, especiais que saíram aqui no Brasil, eu acho que a arte deixa muito a desejar. Tanto que as minisséries em si eu não tenho, tá? Eu guardo a série principal porque eu acho que assim, é o que eu gosto, né? Embora eu ache hoje a trama fraca, mas é o que eu gosto, eu mantenho. Essa história, o sucesso que ela faz, né, principalmente o volume 1, ele chamou a atenção de um grande diretor de cinema, né, ligado a essa questão do meio ambiente, que é o James Cameron, que foi lá e comprou com a sua produtora os direitos de adaptação em 2002. Mas esse filme nunca existiu, né, e a gente olha, por exemplo, o Avatar, por exemplo, talvez tenha alguns elementos ali do Phaeton, e não deu certo. Em 2010 foi a vez da Fox Atomic, que era um selo da Fox, tentar uma adaptação para os cinemas. Chegaram até a contratar o casal protagonista. A atriz ia ser a Megan Fox, e ela mesma insistiu na produção. Ela ganhou o cargo de produtor do filme, mas acabou que também não avançou. A última notícia que se tem de uma adaptação de Phaeton saiu em 2018, numa convenção nos Estados Unidos, no qual estava se tentando levar para uma adaptação agora de animação, uma série animada, mas também nenhuma notícia. Não é nada marcante, tá, gente? É uma história que, assim, eu acho legal trazer essas histórias, porque às vezes elas têm um marco assim no tempo, e pra mim ela teve uma coisa significativa. O Thiago ali de 2000, principalmente quando comprou a versão da Abril, aquilo teve uma coisa pra mim. Tem um desenho específico nessa história que eu gosto muito de redesenhar, às vezes quando eu tô, né, só rabiscando. Então eu acho que é isso, né? E esse canto aqui, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, ele tem muito dessas histórias que eu li em algum determinado momento e que me marcaram por algum motivo ou outro o suficiente para eu não me desfazer dessa revista, tá? Assim como foi o caso do Phaeton. Então assim, eu pretendo voltar a esse espaço aqui. Eu espero, desculpa se eu me enrolei, tá, gente? É que eu me perco realmente quando eu venho aqui, principalmente nesse canto aqui, eu acabo, né, viajando bastante. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei se vocês já conheciam Phaeton. Se vocês conheciam, escrevam aí nos comentários, vamos trocar uma ideia, né? Mas assim, e me falem também que dessas histórias, assim, histórias curtas, histórias que às vezes não tiveram o seu fim aqui no Brasil. Shock Rockets, se eu não me engano, acho que não terminou nem nos Estados Unidos. Não, mas eu gosto até hoje dessa história do Kurt Busiek. Mas assim, desse tipo de histórias, assim, sabe? Que ou é curto ou não teve fim aqui no Brasil. O que vocês gostam? Diz aí. Às vezes tá aqui, entendeu? Aí você, tipo, a gente pode falar, pô, vou fazer um vídeo sobre essa então. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e a gente se vê. Tchau!